Olá! O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo. São mais de 1.300.000 novos casos todos os anos e quase 500.000 mortes. Por que a incidência do câncer de mama é tão alta? Tem como prevenir e conviver com a doença? Quais são os direitos do portador de câncer de mama? É o que vamos discutir hoje no programa Opinião. E para falarmos sobre o câncer de mama, recebemos aqui a doutora Rosemar Macedo, que é mastologista e professora da UFG. Muito obrigada, doutora Rosemar, pela presença da senhora aqui. Também recebemos Márcia de Faria Veloso, ela que é psicóloga e participa do programa de mastologia do Hospital das Clínicas da UFG. Muito obrigada, doutora Márcia, também. Também recebemos o deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB, ele que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Obrigada, deputado, mais uma vez com a gente num assunto tão importante, né? Eu que agradeço a oportunidade da TV. E segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, são mais de 57.000 novos casos todos os anos. Eu gostaria de saber com a doutora Rosemar por que esses números crescem tão rapidamente, doutora? Na verdade, os fatores de risco para câncer de mama aumentam. A obesidade é um fator importante, a gente sabe que a população é cada vez mais obesa, a alta ingestão de gorduras de origem animal. Então, como existe um aumento na frequência dos fatores de risco para o câncer de mama, isso justifica realmente um número crescente de câncer de mama em todo o mundo, em Goiás e em Goiânia. Em Goiás não é diferente, né, também? É o câncer que mais acomete, mais mata mulheres? É o câncer que mais acomete, que mais mata mulher no nosso estado. Infelizmente, ainda é o câncer de mama. Boa parte das mulheres que chegam até nós, muitas vezes chegam no estadio avançado, onde, mesmo que a gente estabeleça alguma terapêutica, algum tratamento, infelizmente, muitas dessas mulheres irão morrer por câncer de mama. E o exame? Qual que é o exame que mais diagnostica, o exame mais preciso? O exame mais importante, com certeza, é a mamografia. Mas é importante que a gente saiba que as coisas não acabam com a mamografia. Essa paciente, uma vez sendo submetida a uma mamografia e tendo alguma alteração, ela precisa ser biopsiada e ser conduzida ao tratamento. Então, o exame mais importante é a mamografia, mas ele não é o ponto final. Ele é o ponto inicial de todo um processo para um tratamento do câncer de mama. Bom, deputado, o SUS, ele cobre, né, as cirurgias de... qual que é o nome? Mastectomia. Vamos fazer de novo, por favor. Mastectomia. Né? Ok. Deputado, o SUS, por lei, ele é obrigado a cobrir, né, as cirurgias de mastectomia, reconstrução também, né, com próteses de silicone, mas nem sempre essa lei é cumprida, né? No caso, assim, a Assembleia, ela pode atuar nesse caso para ajudar? Olha, nós temos uma dificuldade muito grande em uma série de fatores dentro do Sistema Único de Saúde. Não apenas no tratamento específico, até porque o tratamento não se resume apenas na mastectomia, né? Uma série de outras intervenções multidisciplinares que são necessárias, tanto no câncer de mama quanto em outros eventuais tipos de câncer ou outras patologias. A gente tem uma grande dificuldade, Luciana, às vezes é mais até no acesso do interior dos municípios a algum tipo de prevenção, algum tipo de exame, algum tipo de acesso ao médico, do que talvez até dessa maior dificuldade do tratamento já aqui na capital. Porque, infelizmente, a gente sabe que a atenção básica, a atenção primária na saúde, a gente ainda é muito deficitária no país como um todo. E nós temos uma dificuldade muito grande do acesso, né, da população mais no interior, então tem que estar se deslocando para a capital, tem que estar... Mas, como todo tipo de câncer, mas principalmente a doutora Rosemar e a doutora Márcia vão falar melhor do que eu, a prevenção no câncer de mama ela é fundamental, né? Ou se diagnosticar no estágio ainda inicial, isso é fundamental no tratamento, na sobrevida desses pacientes. E, infelizmente, como eu disse, a gente tem uma dificuldade ainda de acesso, temos uma dificuldade, eu diria, talvez até cultural também, em essa prevenção. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que nós ainda temos, que a gente precisa intervir, e não apenas essa casa de leis, mas o governo, o Estado, mas principalmente o governo federal, em aumentar o acesso ao exame, ao acesso
ao médico, né, no interior, que ainda, ainda tem muita dificuldade, ainda é muito limitado. É porque tem os exames simples, né? A doutora Rosemar pode até falar que é o exame de toque mesmo, mas muita gente nem sabe fazer, né? Então falta também informação, divulgação. A doutora Márcia pode até falar pra gente, né? Nessa questão assim, psicológica também. Tem preconceito? Tem mulher que não se toca? Então, o que a senhora vê lá no dia a dia? a gente sabe, né, doutora Rosemar, que o autoexame, quando a mulher vai tocar a mama, se ela tiver uma mama muito grande, ela não vai identificar um câncer, né? E até uma mama pequena, né? Já vai, para palpar, vai pegar ela já com centímetro, né, doutora Rosemar? Então a gente sabe que hoje a maior importância ainda é para a mamografia. Mas para os pacientes que não têm acesso, ou para as mais jovens, que ainda não estão fazendo mamografia, a gente sabe da importância do autoexame. Mas o que acontece em relação à prevenção? Eu ouço isso direto. Ah, não tenho tempo, a mamografia dói, não, relaxo. Então, o que a gente percebe é que falta ainda informação, conscientização da população a respeito de comportamentos preventivos. Seriam mudanças de comportamento mesmo. E câncer ainda tem uma representação, apesar de se saber que tem cura, né? Mas a representação psicossocial, psicossociocultural construída, ela não muda. Ela ainda é uma sentença de morte. Então, é extremamente negativa as representações que se traz. Ok, só para entender, no caso do portador, né? Quando descobre que está com a doença, é como se ele pensasse, não vai ter cura, eu vou morrer. Muitas das vezes eu nem vou por medo de encontrar um câncer. Entendi. Né? Então, assim, contando essas diversas questões que implicam em medidas preventivas. Né? Sim. Só chamando Sim. atenção para a questão do autoexame, é muito importante que a população tenha como consciência que um autoexame normal não significa absolutamente nada do ponto de vista de que essa mulher não tenha câncer de mama. Então, mesmo que a mulher se toque e não perceba nada na sua mama, ela tem que fazer mamografia. Porque, com certeza, como a Márcia falou, existem muitas lesões bem iniciais, muito pequenas, que a gente não consegue perceber no toque. Então, não fique tranquila se você se tocou e não encontrou nada. Você ainda assim deve sim fazer mamografia. Bom, e a mamografia, ela também ela é de graça, não é? Na verdade, para mulheres com mais de 40 anos. Existe uma lei, na verdade, né? O deputado pode falar isso até melhor do que eu, do ponto de vista de lei. Já vai mas existe preparando uma lei brasileira que defende, sim, que toda mulher tem direito à realização de mamografia. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, essa mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente. E, a doutora Márcia quer essas falar. medidas também, mamografia e autoexame também não substitui o exame clínico do mastologista, do ginecologista. Também Então, é uma importantíssimo série de procedimentos, saber, né? Bom, doutor Gustavo, no caso, doutor também, né, que é deputado, no caso, esse exame, né, com mulheres mais de 40, é lógico, pela idade também, né, a incidência cresce, mas a lei permite sim, né, se não me engano. Na verdade, nós temos uma série de, digamos assim, de obrigações do SUS, Luciano, que infelizmente a gente sabe que não funcionam na teoria. Na teoria, a doutora Rosemar vai concordar comigo, o Sistema Único de Saúde, eu diria que ele é o mais lindo do mundo. Na teoria, não existe nenhum plano de saúde público tão bem elaborado quanto o SUS. Infelizmente, a prática não é como a teoria. Então, como eu estava dizendo, é preconizado com que mulheres acima de 40 anos, por lei, seria obrigatório que todas tenham acesso. E por mais simples que talvez a gente ache que seja, que todo mundo faz, infelizmente nós temos dificuldade de acesso ainda assim. Tanto que temos a incidência de câncer de pessoas que nunca fizeram exame, que nunca tiveram acesso. E aí, como eu disse, envolve uma série de outros fatores também, sejam eles culturais, o que for. Mas um dos principais fatores, e que depende da intervenção do poder público, que eu acho que é muito importante chamar a atenção, é exatamente essa dificuldade de acesso. Seja ao exame, né, da mamografia, seja a uma consulta médica, seja a um clínico, para orientar que seja esse paciente que ele deve falar, olha, a senhora tem 40 anos, a partir de agora a senhora vai ter que fazer uma mamografia anualmente, explicar a importância disso. Ou é todos de os 2 anos, em 2 anos? Anualmente. Anualmente. Então, falta talvez até que seja um médico clínico para estar orientando essa paciente que vai, às vezes, fazer, por exemplo, uma prevenção à citologia oncótica também, contra o câncer de colo, de útero, ele já orientá-la.
Às vezes nós temos dificuldade de ter acesso a esse exame, às vezes dificuldade de ter acesso ao médico, às vezes pessoas que não têm nenhuma condição mínima para isso. Exatamente. Também, né? Então, assim, falta talvez também uma intervenção maior no interior, umas dificuldades. A gente tem no interior, o grande, digamos assim, meio de tratamento é ambulância-terapia, né? Aquela história, o cara não sabe o que é, põe na ambulância e manda para a capital. Nós já sofremos muito com isso no passado, com sobrecarga dos hospitais estaduais aqui. Mudou bastante com a implementação das organizações sociais, temos um fluxo um pouco mais organizado, mas ainda temos essa grande dificuldade, né? Existem programas do governo federal em relação a mamógrafos, em mandar para o interior, para regionais, mas infelizmente ainda temos uma dificuldade. Às vezes, por mais que você consiga um aparelho, e aí a doutora Rosemar vai saber falar melhor, não é só ter o aparelho. Não adianta, por exemplo, igual a gente vê muito acontecendo no governo federal, você vai num município lá no interior pequenininho e fala, olha, vamos te dar uma UBS, uma UPA, bom demais. Às vezes o prefeito não tem condição de pagar a energia daquela UPA. E nem então, como é que você vai profissional, colocar né, para Exatamente. fazer os exames. Você precisa ter mão de obra qualificada, você precisa ter manutenção. É um elefante amarelo, às vezes. Então, às vezes, esse mamógrafo que também nesse programa do governo federal que vai para o interior, que vai para o município, pode se tornar, né, digamos, um elefante amarelo. Não se tem condição de manter. Então, precisa se achar políticas que... Não é que você vai colocar um mamógrafo em toda a cidade, isso nem é viável. Mas você tem que ter as regionais, tem que ter um fluxograma, tem que saber para onde vai mandar. Olha, esse paciente dessa cidade vai vir fazer o exame aqui, temos capacidade para isso. Cada regional, cada lugar que tem um mamógrafo vai atender uma demanda X. Isso tem que ser calculado e realmente o recurso tem que chegar para que isso possa acontecer e a gente ter uma maior anuência, né, desses pacientes com e essas mulheres fazerem, né, os exatamente. exames. Bom, e, gente, é de se preocupar mesmo. Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 1 em cada 12 mulheres vai apresentar um tumor até os 90 anos de idade. A gente vai continuar falando sobre câncer de mama daqui a pouco, depois do intervalo. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema câncer de mama. Recebemos aqui hoje o deputado estadual Gustavo Seba, ele que é presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, a doutora Rosemar Macedo, que é mastologista, professora da Universidade Federal de Goiás, e Márcia de Faria Veloso, que é psicóloga do programa de mastologia do Hospital das Clínicas da UFG, portanto, pessoas especializadas, feras aí no assunto. E nós estávamos falando, o deputado falou sobre a necessidade de mais atenção, principalmente no interior. Mas também não adianta ter o aparelho lá, né, o mamógrafo, se não tiver o profissional. E a doutora Rosemar queria fazer acrescentar uma informação. Na verdade,
concordando com o que o deputado falou, nós temos mamógrafos sobrando em Goiás. O que se preconiza pela portaria do Ministério da Saúde é que nós tenhamos 0,42 mamógrafos para cada 100 mil habitantes. Em Goiás, nós temos 2,5 mamógrafos para 100 mil habitantes. Bem acima da média, né, Considerando os mamógrafos SUS, nós temos 1,3 mamógrafos para 100 mil habitantes. Isso significa dizer que nós temos 3 vezes mais mamógrafos no estado de Goiás do que nós precisamos para fazer uma cobertura de toda a população. Mas a nossa cobertura ela é de 12%. Então, concordando com o que o deputado falou, na verdade, muitas vezes a dificuldade é a que distância que esse mamógrafo está, porque o que é preconizado é que ele esteja a 60 quilômetros da mulher, muitas vezes ele está a uma distância muito maior do que isso, e isso gera, com certeza, uma dificuldade de acesso ao mamógrafo. Então, não precisamos de mais mamógrafos no estado de Goiás, nós temos sobrando. A questão é que esses mamógrafos não estão sendo utilizados como precisam. Por quê, doutora? Ou ele está a uma distância superior ao que é possível que essa paciente tenha acesso, 200, 300 quilômetros, ou porque o município, talvez, ele não estabelece aquilo como sendo prioridade, quer dizer, a gente sabe que não existe uma cota máxima para a realização de mamografia, mas muitas vezes o município determina um número X e aquele número não é aumentado, na verdade. Eles estão mal distribuídos, então. Nós temos regiões no estado de Goiás que você tem uma cobertura de 6%. 2%, 3%. E, além disso, muitos desses mamógrafos, em torno de quase 40% dos mamógrafos estão na Grande Goiânia. Existe uma centralização do mamógrafo. Então, existe uma má distribuição. Isso gera, com certeza, uma dificuldade de acesso da população ao mamógrafo, seja pela distância, seja porque o município não prioriza aquilo como sendo um dos focos de atenção da saúde do município. Eu acredito que seja uma realidade do país inteiro, né, doutora? Acredito eu que essa dificuldade, independente do número de mamógrafos, não seja apenas só de Goiás, né? Pelo que a gente viu, eu acho que a gente também passa por isso em outros estados, né? Eu acho que na grande maioria dos municípios do interior a gente tem essa dificuldade também, né? No caso, tem o aparelho, mas no caso precisa chegar até a paciente, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, a doutora está falando, né? A Márcia também queria falar sobre essa dificuldade, né? Porque a pessoa vem do interior, detecta, né? Que tem a doença, tem que voltar. Alguns exames demoram a ser feitos, né? E nesse prazo é perigoso, né? Encontra um nódulo, não se sabe o que vai marcar uma consulta e depara com muita burocracia, vai ter que regular, vai ter que voltar na cidade dela. E assim, a gente percebe que isso implica em demora, em fazer cumprir, né, a lei de se encontrar um diagnóstico e atender ela em 60 dias, né, doutora Rosemar? Qual que é o tempo, doutora, assim, no caso? Pela Depois que lei, descobre que tem o tumor, né, o nódulo, quanto tempo? Novamente, quem sabe de lei é o deputado, né? Mas pela lei seria de 60 dias, na verdade, né? Existe uma lei que determina que a paciente deve iniciar o tratamento até em 60 dias após o diagnóstico. Nós temos uma dificuldade muito grande com relação a isso, a gente sabe disso, mas só puxando o gancho para a questão da mamografia, eu gostaria de ressaltar que a mamografia, então, hoje em Goiás não é o problema. O nosso problema é, uma vez, na verdade, que essa paciente tem acesso à mamografia, o que fazer depois, que é um outro problema. Tá, fez a mamografia, encontrou algo alterado, o que fazer com essa paciente? Que local que essa paciente vai biopsiar essa lesão? Que local que essa paciente vai ter acesso para avaliar se aquilo que foi detectado é câncer ou não? Vocês imaginam a tortura que é para essa mulher enquanto ela está com uma lesão mamária, sem saber se aquilo é ou não um câncer de mama. E quando é um câncer de mama, e aí? Conseguimos tratamento? Nós conseguimos cumprir essa lei de 60 dias? Infelizmente, muitas vezes não. E às vezes, né, o prazo aí é curto e a pessoa acaba morrendo, né, por falta, né, de atendimento, porque tem que iniciar, né, o tratamento de quimioterapia, às vezes radioterapia, né. Essa lei também é outro empecilho, né, Gustavo, que os 60 dias passam rapidinhos. Na verdade, quando eu mesmo já apresentei alguns projetos de lei aqui na casa, com o intuito de tentar se delimitar tempo de acesso a tratamento de várias doenças, mas assim, sendo bem franco, apenas você fazer uma lei, olha, eu vou te obrigar o hospital, a quem seja, a diminuir esse tempo, isso não resolve o problema, né? Assim, olha, você falar para a pessoa que ela é obrigada, você tem que ter o acesso, o hospital, o departamento de mastologia do Hospital das Clínicas, vocês têm 60 dias, você tem que dar condição disso acontecer, né? Como a doutora falou, além da dificuldade da prevenção, enfim, do acesso a esse mamógrafo, que os números de mamógrafos não são poucos, mas o acesso talvez a gente tenha uma maior dificuldade, o que fazer depois. E aí, como ela muito bem disse, eu concordo plenamente, você imagina a angústia da pessoa, você não sabe o que aquilo vai ser, aonde você vai, quem vai te tratar, quanto tempo isso vai durar.
Então, assim, às vezes a lei, para determinar um tempo, você tem que... Tem que ter fiscalização também. Não apenas fiscalização, mas você tem que dar a condição. E, infelizmente, como eu estava falando, o governo federal, nessa questão, ele é muito omisso no Sistema Único de Saúde. O sistema em si, no nosso país, ele é muito omisso na área da saúde. A gente pode tentar obrigar, determinar, mas o que vai fazer com que essa paciente tenha esse acesso, tenha esse tratamento antes de 60 dias, é condição de trabalho. É ter profissionais qualificados, é ter recurso para a referência, que é referência ao Hospital das Clínicas, é ter o recurso adequado, para que eles possam trabalhar, fazer o estudo. Olha, para a gente atender toda essa demanda, nós precisamos dessa estrutura, precisamos desses profissionais, desse recurso. Isso vai fazer com que eles consigam cumprir esse prazo. Fora disso, não adianta eu falar que eu vou multar, que eu vou fazer uma lei, que isso não vai resolver o problema. E assim, eu tive já discutindo isso com diversos proprietários de hospitais, inclusive, por exemplo, nós tivemos um projeto para diminuir, para que hospitais pronto-socorro tivessem, por exemplo, intérpretes de Libras e tal. Algumas leis nesse sentido até, você vai causar um certo ônus para o hospital, mas são até viáveis nesse sentido. Agora, eu falo para o hospital, olha, hospital público tal, vocês são obrigados a atender todo paciente, chegar em tanto... Se não tiver estrutura para isso, infelizmente, isso não adianta, essa lei. Ela vai ser feita para ser descumprida, infelizmente. Então, eu acho que o que falta mesmo é um aporte maior do governo federal, um aporte maior por parte do SUS, para que se dê condição aos profissionais, a toda essa equipe, a levar esse atendimento, a promover não apenas os profissionais, mas também os órgãos públicos, seja o governo estadual, seja as prefeituras, que tenham esse recurso para fazer. Felizmente, você pega, a gente estava falando da dificuldade do interior, que eu volto a falar, você pega um município, 70% da arrecadação dele vai para o governo federal, vai embora em recurso. E não volta. E não retorna, necessariamente, não deveria, por exemplo, na saúde. Nós tivemos aí um corte no orçamento da saúde de quase 12 bilhões de reais. Os royalties que seriam do petróleo destinados unicamente à saúde, não, era extra-orçamento, entra no orçamento agora. As emendas dos parlamentares que seria extra-orçamento da saúde, entram no orçamento da saúde também. Então nós estamos com um orçamento, infelizmente, cada vez mais enxuto e com problemas na saúde cada vez maiores, como é o problema do câncer de mama, como de tantos outros problemas na área da saúde, que infelizmente temos leis obrigando a fazer e vamos continuar descumprindo-as. E a população vai crescendo, né? Não tem como impedir isso. E a lei, gente, se ela fosse cumprida mesmo, ela prevê muitos direitos ao portador de câncer. Até a reabilitação profissional, voltar ao portador ao mercado de trabalho, com vale alimentação. Muita gente nem sabe disso. Tem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, isenção no imposto de renda também, IPTU, até desconto. Alguns estados dão desconto no IPTU ao portador de câncer, e tem também a cirurgia de reconstrução. Depois a gente vai conversar de novo sobre isso com a doutora Rosemar, a reconstrução e a retirada, né, também total do tumor ou apenas um dos seios. A gente vai continuar falando sobre câncer de mama daqui a pouquinho, depois do intervalo. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito.
Programa Opinião volta com o tema câncer de mama. E é tanta informação, são tantos direitos que o portador de mama tem direito e às vezes desconhece, que a gente, assim, fica até triste, né? Porque é complicado cumprir a lei. O deputado falou aqui do SUS, né? Que o orçamento está cada vez mais enxuto para a saúde. Esse ano piorou ainda. E a doutora Márcia queria falar alguma coisa sobre a reconstrução de mama. O que era, doutora Márcia? Eu queria perguntar para ele uma coisa importante que a doutora Rosemar falou, que é a questão do segmento de tratamento, a questão das biópsias, né? E uma das questões que a gente vê, as biópsias também são centralizadas, né? Em grande parte aqui em Goiânia. Aí eu gostaria de perguntar, né, o que poderia ser pensado para capacitar profissionais, né, a realizar a biópsia em diversas regiões de Goiás, né? Sim. Que eu acho que seria uma das coisas que ela está levantando, né, que poderia viabilizar mais o atendimento dessa paciente, que ela já chegaria aqui com um diagnóstico fechado já, né, doutora Zamar? Sim, né? no caso já, doutor. Viria para o tratamento. Claro, eu acho que todas essas medidas de descentralização, seja do exame, seja da prevenção, seja do tratamento, evidentemente acredito que isso vai funcionar como um maior índice de adesão, seja a prevenção, seja o tratamento, uma maior participação, né, dessas pacientes no tratamento, ou seja, na prevenção desse exame. Sejam essas medidas, como a senhora disse, uma descentralização da biópsia ou realização do exame, talvez esse número grande de mamógrafos esteja mais na capital e talvez isso seja com que tenha essa dificuldade. A doutora falou que o ideal seria que seja 60 quilômetros de distância. Tenho certeza que tem municípios que têm 5 vezes essa distância de um mamógrafo. Então, algumas medidas assim poderiam ser tomadas para se melhorar isso. Eu acho que o governo do estado, como eu disse, com a medida dos hospitais hoje, com o funcionamento que temos tido nos hospitais estaduais, isso melhorou bastante a qualidade do atendimento na capital. Claro que aí o grande problema que hoje temos seria esse atendimento no interior, essa descentralização, e para isso precisamos de recursos, precisamos de uma participação maior do governo federal, como eu disse, uma participação maior do SUS, no sentido de dar condição aos municípios de fazerem. Por exemplo, nós poderíamos distribuir em regionais. O governo do estado se propôs a fazer ASAMs, que são os ambulatórios médicos especialidades, por exemplo, que tem esse intuito de regionalizar o estado e aí concentrar lá na AME uma regional onde você vai ter profissionais de diversas especialidades, você vai ter exames dos mais variados tipos, exames complementares de todas as especialidades também, exames que precisam de presença de médico. Então, isso é uma ação que começa a ser implementada pelo governo do estado, mas é um problema que não é de Goiás, é um problema do país inteiro. Assim como a questão dos mamógrafos, eu tenho certeza que acomete também o país, essa má distribuição. Eu acho que todas essas medidas de descentralizar, de dar uma maior condição aos municípios, seja regionalizado, é evidente que, como eu disse, você não vai colocar aparelho em todo lugar, você não vai colocar para fazer laboratório em toda a cidade, isso é inviável. Mas que você distribua isso de uma forma onde você tem uma logística bem feita, bem estudada e planejada. Falta talvez até um planejamento nisso também, onde você fala, olha, essa cidade, essa região, vai se dirigir aqui. Como a doutora disse, tá bom, eu achei, e agora? Para onde eu vou? Vai dar, liga para um político aí, liga para alguém, liga para um colega médico. E, infelizmente, a gente tem muito isso. Se vê que vem todo mundo para a capital, claro, né? Vem para cá e vai ligar para a doutora Rosemar, porque conhece um parente, vai ligar para o deputado, vai ligar para o... Então, a gente tem que ter a referência, olha, nessa cidade tá assim, vai biopsiar em tal lugar, o mamógrafo é ali, lá constatou alguma alteração, vamos ter a nossa referência, é o HC, é tal lugar, vamos mandar para lá. Isso bem distribuído, um fluxograma correto nisso, com certeza melhoraria bastante. Precisaria de um planejamento, né, para fazer essa redistribuição desses mamógrafos. Pelo que a doutora Rosemar falou, está sobrando mamógrafo, mas o que falta é uma distribuição mais inteligente, né, para chegar até as pacientes. Não só uma distribuição de mamógrafo, mas uma logística pós-mamógrafo, né? Detectei alguma coisa, o que fazer nessa sequência? Para onde que esse paciente vai ser direcionado para que ele seja biopsiado, diagnosticou o câncer, para onde que ele vai? Realmente a questão do mamógrafo, deputado, não é uma questão Goiás, é uma questão Brasil. E somente nos estados, como São Paulo, por exemplo, onde a gente consegue ter um número maior de mamógrafos no interior, que a gente tem conseguido pontualmente reduzir mortalidade por câncer de mama. São poucos os lugares no Brasil onde a gente consegue reduzir mortalidade por câncer de mama por uma melhor distribuição de mamógrafo, mas é um problema Brasil. Agora, só chamando a atenção para uma outra questão que eu acho que é extremamente importante, nós estamos fazendo uma série de críticas, mas eu acho que nós temos que valorizar o que Goiás está fazendo de diferente. Sim. E Goiás tem feito, sim, algo diferente em termos de capacitação dos profissionais que estão na ponta.
Tive a oportunidade de participar recentemente de um fórum. Nós somos o único, na verdade, estado que desenvolveu um programa de capacitação dos profissionais da atenção básica em todo o estado. Na verdade, infelizmente não em todo, mas das 18 regionais de saúde, nós fomos pessoalmente em 12, fazendo uma capacitação com os profissionais da atenção básica. Esse projeto inicialmente foi desenvolvido pelo Programa de Mastologia da Universidade Federal de Goiás. Hoje ele foi abraçado pela Secretaria Estadual de Saúde e nós estamos fazendo um projeto muito maior, provavelmente com o financiamento do Instituto Avon, voltando nessas regionais que já estivemos e indo às regionais que nós não tivemos a oportunidade de estar, capacitando esse profissional, porque é importantíssimo que esse profissional entenda de câncer de mama, porque ele é o start, ele é o começo do processo. Se ele não tiver capacitado, toda a sequência, ela com certeza não vai dar certo. Que coisa boa, porque a gente vê que tem pessoas interessadas, pessoas que querem ajudar, né? Aí são empresas ajudando um projeto super bacana, né? E esse programa, só para complementar, é realmente um programa pioneiro, onde, com certeza, o Estado de Goiás sai na frente, doutor André, e que eu acho que começou esse modelo, nessa capacitação de profissionais nessa área, e que foi expandido, que eu acho que foi uma referência, porque hoje, na Secretaria Estadual de Saúde, nós temos esse programa que ele já abrange todas as áreas. É uma qualificação de todos os servidores, de todas as regionais do Estado, uma iniciativa do nosso Estado, da nossa Secretaria Estadual de Saúde. O Dr. Leonardo Vilela, nós temos conversado bastante a respeito disso aqui na Assembleia. Ele tem levado esse programa para capacitar todos os profissionais, mas que trabalham na área médica, mesmo até... Não precisa ser médico, né? Mas tem que entender. Exatamente, até nas regionais de saúde, desde o recepcionista até todos os servidores, estão tendo esse programa de capacitação para melhorar o atendimento, para melhorar o fluxo, né, desses pacientes, e que começou então, né, nesse programa, né, da UFG, da mastologia, e que hoje é exemplo no estado e com certeza vai virar exemplo no país. Tem que ir lá fazer uma visita também, né, lá no Hospital das Clínicas. Nós convidamos o deputado para fazer uma visita e para ser nosso parceiro, porque a gente precisa de parceiros, né? O Instituto Avon é um grande parceiro. Nós já tivemos uma doação de 2.500.000 do Instituto Avon para o serviço, para a construção de um centro de rastreamento que nós estamos finalizando, já está pintando esse centro, né? Vai ser 4 andares, e nós convidamos vocês e o senhor deputado para que esteja com a gente precisa de parceiros, porque é um projeto grande e que eu acredito que vai ser, sim, trazer vários frutos para o estado de Goiás. Que bom. Bom, só complementando aqui, gente, uma informação que eu não sabia, a atriz Angelina Jolie tirou, né, os 2 seios em forma de prevenção. A avó e a mãe tiveram câncer. Ela tirou, tem dinheiro, né, colocou próteses, mas eu gostaria de saber, doutor Rosemar, essa questão genética, ela, em quase todos os casos, ela tem ligação com o câncer? Se a minha mãe, minha avó teve, eu vou ter também ou não? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. É muito importante que a gente saiba que só 10% das pessoas que têm câncer de mama têm câncer porque ela recebeu isso como herança da família. 90% das pessoas que têm câncer de mama têm câncer sem ter ninguém na família que teve. Então, quando você, numa situação de pensar, não, minha família não tem ninguém que tem câncer de mama e não tem que me preocupar. Não pense assim, porque 90% de cada 10 mulheres que têm câncer de mama, somente uma tem câncer porque aquele câncer tem na família dela. Ou seja, a herança genética, se ela for olhada no universo ali, ela é mínima, né? Só 10%. Bom, a outra coisa que a gente não daí é a importância dos trabalhos de informação e conscientização educativos continuamente para que a mulher mude, né, essas concepções. Né? Sim, né? Extremamente importante. E faz os exames, né, Márcia? Porque... E extremamente também importante que a ampliação de equipes, assim, composta de equipes multidisciplinar, para se lidar com quem vai abordar a mulher. Porque se eu sofro de um estigma, de um preconceito, se eu tenho medo de falar a palavra câncer, como é que eu vou lidar com o pacientezinho, aquela pessoa que nem é paciente ainda, né? Como que eu vou captar? Sim. Né, ele para levá-lo para o atendimento. Tem uma psicologia, um tratamento. A importância de toda a equipe. Não, a pessoa está preparada psicologicamente, dá conta de trabalhar com os tabus, com os preconceitos, com os estigmas, né? Sim. A gente está falando muito só em mulher, mas o câncer de mama, ele aparece também em homens, né? Só que a incidência é bem menor. Qual que é essa incidência, doutora? Para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem terá câncer de mama. Realmente é uma incidência bem menor, mas o homem não está livre dessa situação.
população, não. Mas o homem tem que fazer também. esse exame anual? Não, na verdade ele tem que se olhar e observar se tem alguma coisa que ele nota diferente na areola ou no mamilo, no bico do peito, ou se ele nota algum caroço. Na maioria das vezes, em homens, o câncer de mama aparece como um nódulo, na verdade, como um caroço. Não quer dizer que todo caroço em mama em homem é câncer, né? Uma vez ele detectado, é importante que ele procure ajuda. Assim como mulher também, o câncer de mama não se manifesta só como caroço. É importante que a gente saiba disso. Tem outras formas de manifestação do câncer de mama, como um repuxo na pele, a pele estufada, a pele avermelhada, saída de secreção no bico do peito. Então é muito importante que a mulher procure essas informações para não ficar com essa concepção de que o câncer de mama é só um caroço, na verdade. É só se manifesta como um caroço. E na dúvida, procurar? Com certeza. Na dúvida, procurar ajuda, sim, não necessariamente mastologista, são poucos os mastologistas do nosso estado. Procure qualquer profissional de saúde que possa te orientar com relação a isso, seja um clínico, seja um ginecologista. Gente, muito obrigada, né, pelas explicações aqui, foi bem claro. Acho que a doença é muita coisa para falar, mas a gente deu uma explicação breve. Deputado Gustavo Selba, muito obrigada pelas explicações aqui. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a doutora Rosemar Macedo, mastologista, professora do Departamento de Mastologia da UFG. Doutora Márcia, psicóloga também, no programa de Mastologia da UFG, do HC. Gostaria de agradecer, nós vamos ter inclusive uma audiência pública hoje também, para tratar desse assunto. Elas atenderam o nosso convite, está vindo aqui debater com pacientes, com entidades classistas, com toda a sociedade. Muito obrigado a vocês e obrigado à TV Assembleia pela oportunidade. Nós agradecemos também a doutora Rosemar, como já foi dito, né, mastologista, professora da UFG, e a doutora Márcia de Faria, psicóloga do programa de mastologia. Se quiser fazer uma mensagem rapidinha aí para a mulher, né, no caso que está assim, não está querendo fazer exame, ou aquela que é preocupada demais, pode falar agora. A gente espera que você seja mobilizada com esse movimento Outubro Rosa e que ele não termine no dia 31, mas você se sinta responsável por cuidar das suas mamas, né? Que a gente continue ao longo da nossa vida se cuidando, porque realmente essa é uma doença que tem uma frequência, uma em cada 16 ou 18 mulheres no nosso estado terá câncer de mama, e pode ser qualquer uma de nós. Então é importante que a gente se cuide sim, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e espero voltar nesse programa agradecendo a visita de vocês e a parceria com o deputado, que a gente realmente conta com isso para o maior crescimento do nosso programa. Doutora Márcia. Eu gostaria de dirigir as palavras que a chavão, o melhor remédio para o câncer ainda é a prevenção. Né? Mas é um chavão importante, sim. E outro chavão, quem procura acha mais rápido, né? Porque é uma questão de um estigma, mas que quem procura acha mais rápido. Identificar um câncer no início, tem cura. Sim, é a prevenção. Né? Tem como conviver, tem como até tratar, e né? Tem uma fala, doutora Rosemar, que de vez em quando eu colo. Maior dor do que a mamografia é a dor de perder uma mama. Então, a gente pode, sim, dar conta de um incômodo de fazer uma mamografia, né? E identificar um câncer a tempo em qualquer uma de nós, mulheres. E ter vida, né? Continuar com a família. Né, que o mais importante é continuar viva, né? Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem participado. Obrigada a você também que está com a gente. Continue com o canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.